autoridades presentes, atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, gestores, pesquisadores, dirigentes, técnicos associados, palestrantes convidados, senhoras e senhores, bom dia. A Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT, apresenta as boas-vindas a todos para a solenidade oficial de abertura do Seminário 2012 do Programa da Excelência na Gestão, que tem como tema central a busca da excelência na gestão, com o objetivo de apoiar a melhoria contínua do desempenho das entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as EPDIs, de todo o país, através da aplicação dos fundamentos e dos critérios de excelência reconhecidos e utilizados mundialmente. O seminário do Programa da Excelência na Gestão é uma realização da ABIPT e conta com o inestimável apoio da financiadora de estudos e projetos, FINEP, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Senargem. A ABIPT, com sede em Brasília, Distrito Federal, tem como missão representar e promover a participação das entidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as EPDIs, no estabelecimento e na execução de políticas voltadas para o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente, em seu quadro de associados, possui 188 entidades tecnológicas e científicas distribuídas em 27 unidades da Federação, tendo sede e foro na cidade de Brasília, DF. A associação atua há mais de 3 décadas em atendimento a demandas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e suas agências FINEP e CNPq. Possui estreita parceria com os Conselhos Nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CTI, CONSECT, e das Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP, além do Fórum de Secretários e Dirigentes Municipais da área de Ciência e Tecnologia. A associação participa do Conselho Consultivo da FINEP, do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, do Conselho de Administração do Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, do Conselho Deliberativo do CNPq e do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal, CONAN-DF, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal. Cabe ainda destacar a retomada da Tríplice Aliança em prol da inovação tecnológica, integrada pela ABIPT, pela Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras, ANPEI, e pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, ANPROTEC. A referida aliança representa uma estratégia de articulação institucional permanente, em benefício dos interesses dos respectivos associados, ampliando sobremaneira o poder de influência dessas 3 entidades junto aos principais fóruns do SNCTI. A diretoria é composta pela doutora Isa Acef dos Santos, que está à frente da ABIPT há 3 anos, também presidente da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, em Manaus, Amazonas. Em 2010, ela iniciou seu 2º mandato como presidente da associação. A ABIPT possui 5 vice-presidentes, representando as 5 regiões brasileiras. Representando a região Nordeste, doutora Maria Gricélia Pinheiro de Melo, diretora do Senai da Paraíba. Representando a região Centro-Oeste, Valdir Stumpf Júnior, diretor executivo de Transferência de Tecnologia da Embrapa, sede DF. Representando a região Sudeste, Paulo Roberto dos Santos Vivo, executivo de Desenvolvimento de Novos Negócios e Relações Institucionais do Instituto Eldorado, em São Paulo. Representando a região Sul, Luiz Antônio Antoniazzi, diretor da Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec, do Rio Grande do Sul. Representando a região Norte, César Dotto, diretor do Departamento Regional do Senai, do Acre.
Este cerimonial, em nome da organização do seminário, deseja aos participantes de todos os estados brasileiros boas-vindas e uma agradável estada nesta cidade. Neste momento, convidamos o senhor vice-presidente da ABIPT da região sul, doutor Luiz Antônio Antoniazzi, para representar a presidenta da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT, doutora Isa Acef dos Santos, a dirigir-se à mesa, a fim de recepcionar as demais autoridades e personalidades que prestigiam este memorável evento. Para também integrar a mesa, diretora, convidamos o senhor secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, doutor Luiz Antônio Rodrigues Elias, representando o excelentíssimo senhor ministro Marco Antônio Rauch. O senhor diretor de Fomento à Inovação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MEDIC, doutor Marcos Vinícius de Souza, representando o secretário de Inovação, doutor Nelson Akio Fujimoto. O senhor coordenador-geral do Programa de Pesquisa em Ciências Exatas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, doutor Alexandre Garcia Costa da Silva, representando o presidente doutor Cláudio Oliva. O senhor presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, doutor Mariano Francisco Laplane. O senhor superintendente da área de Institutos Tecnológicos e de Pesquisa da financiadora de estudos e projetos, FINEP, doutor Edgar dos Santos Roca. Composta a mesa diretora, convidamos os demais presentes a se colocarem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante minha própria natureza, mais belo sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos rios deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fogo
cruzou o Brasil, foram da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais valida, os risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, consegues da justiça grava forte, verás que o vinho teu não pode a muda, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra morada, entre outras duas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o vice-presidente da ABIPT na região sul, doutor Luiz Antônio Antoniazzi. Bem, inicialmente, gostaríamos, em nome da ABIPT, de agradecer a presença dos componentes da mesa, em especial o doutor Luiz Antônio Rodrigues Elias, né, representando nesse ato o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, doutor Marco Antônio Rauch. Né, em nome dele, né, quero saudar, então, todos os demais integrantes da mesa. Quero saudar também, em nome da BIPT, a todos os participantes desse seminário, especialmente os palestrantes que, ao longo desses 2 dias, vão apresentar cases, vão analisar o que tem sido esse programa de excelência na gestão ao longo do ano de 2011. Agradeço, então, em nome da BIPT, o convite, a aceitação do convite para esse ciclo de palestras. Esse seminário ele está na sua 13ª edição. Nós temos a convicção, nós da BIPT temos a convicção que a busca da gestão, da excelência da gestão, é um processo realmente contínuo, né, da busca de um ideal, nos aproximarmos a cada ano do ideal da excelência da gestão nas nossas instituições. Temos também a convicção que a busca da gestão em si, ela não seria tão importante. A busca da gestão ela tem que ser em direção a algo, com foco a algo que nós consideramos hoje fundamental, que é a inovação. Então, nós buscamos esse processo contínuo, né, de aperfeiçoamento, das melhorias da gestão de todas as empresas de pesquisa, desenvolvimento e inovação que fazem parte da base dos associados da BINE. Ela tem como foco, né, esse aperfeiçoamento da gestão para chegarmos à inovação. Em outras palavras, nós termos uma capacidade, uma eficácia maior, tá, de interagirmos com o setor produtivo. Tá? Não se faz inovação, como todos nós temos conhecimento, sem a participação fundamental do setor produtivo. Então, essa busca da gestão, ela tem essa finalidade, né? Ela não se esgota em si, né? Mas sim, ela procura constantemente, ao fazer essas melhorias, esses aperfeiçoamentos, nos aproximarmos e termos uma interação mais efetiva com o setor produtivo. O momento é de, hoje, recentemente, ou melhor dito, ano passado, foi lançado o Plano Brasil Maior, né, onde pela primeira vez se define uma política industrial com foco na inovação. Hoje já há uma sensibilização do país como um todo para a inovação. Essa sensibilização falta agora passar para as ações mais concretas, mais eficazes, né, aonde nós possamos realmente termos a certeza, né, que o grande diferencial do que se produz aqui nesse país é graças à inovação.
ao lançamento de produtos inovativos com melhorias em produtos e processos. Portanto, a inovação tecnológica está na agenda tanto do governo quanto do setor produtivo. Já visto as manifestações da Confederação Nacional da Indústria nesse sentido. Portanto, para finalizar, nós entendemos, a BIPT entende, que essa questão ela deve ser fruto de uma grande mobilização nacional, não só no discurso, mas na prática, com ações concretas, definindo as empresas, o setor produtivo, dentro das suas estratégias, colocando o foco na inovação. Menos preocupações com flutuações cambiais e mais preocupações com o desenvolvimento dos seus produtos. Portanto, para finalizar, nós gostaríamos de desejar a todos um excelente, que possam retirar desse seminário lições que possam debater com os palestrantes e que possam, ao retornar às suas instituições, ter algo a acrescentar. Algo a acrescentar dentro desse processo contínuo que é a busca da excelência pela gestão. Muito obrigado. Bom, com a palavra, o senhor diretor de Fomento à Inovação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, EDIC, doutor Marcos Vinícius de Souza, representando o secretário de Inovação, doutor Nelson Akio Fujimoto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite aqui da BIPT para o EDIC participar da mesa de abertura. Infelizmente, o secretário tinha um outro compromisso exatamente nesse mesmo horário, como conselheiro do Funtel, então não pôde comparecer. Mas, basicamente, o recado que eu gostaria de passar aqui, pegando um pouco o gancho no que o Antoniazzi acabou de comentar, que é a questão do Plano Brasil Maior, que é essa política industrial do governo e que tem inovação no próprio slogan e no coração da política. O slogan da política é inovar para competir, competir para crescer. Um parênteses meu que eu faço é que é inovar para sobreviver agora. Por quê? Porque quando a gente olha a situação internacional, o Brasil está, digamos, no meio de um sanduíche. Ele não é tão mais barato quanto era antes, para competir com produtos de baixo valor agregado, como o do Sudeste Asiático e de outros países, e também não tem o nível tecnológico das nações desenvolvidas. Então, quando a gente está no meio desse caminho, é preciso tomar algumas decisões sobre que nichos que a gente vai atacar. Porque, na situação atual, internacional, não dá mais para a gente ser bom em tudo e nenhum país é. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento, e é isso que o Plano Brasil Maior focalizou em alguns tipos de estratégias, e principalmente desenvolvimento de alguns setores, era principalmente desenvolver e escolher nichos de atuação onde o Brasil pode ser competitivo e onde que ele pode fazer parte de cadeias globais de fornecimento. Então, basicamente esse o contexto do Plano Brasil Maior. E quando a gente olha ainda a situação internacional que está acontecendo, com toda essa crise, abre uma oportunidade do país de ter um crescimento acima da média do mundial, não tanto quanto dos outros BRICS, mas acima dos outros países envolvidos, ou seja, de uma maneira sustentável, mas que esse crescimento abre uma oportunidade de mercado e de investimento para o resto do mundo que está, digamos, à míngua em termos de consumo. Então, o Brasil virou alvo e a política industrial faz com que essa demanda por novos investimentos e de consumo no Brasil nos favoreça para a gente exigir algumas contrapartidas, principalmente de empresas multinacionais, que tenham interesse em estar no Brasil. Então, basicamente, a política ela se desdobra na parte de inovação e na parte de adensamento de cadeias produtivas. Vocês devem ter visto algumas decisões do governo, outras virão ainda no futuro, que é justamente para adensar a cadeia produtiva e trazer etapas da cadeia produtiva global com maior valor agregado para o país. E quando a gente olha, faz essa transposição para a questão de inovação, a gente percebe que a gente também tem que estar preparado, principalmente nossas empresas dessas cadeias de fornecimento, para poderem cumprirem esse papel dentro das cadeias globais. Então, a questão de absorção tecnológica é importantíssima, a preparação dessas empresas para poderem fornecer com níveis de qualidade a nível global para essas grandes cadeias globais de fornecimento.
Enfim, toda essa questão de adensamento de cadeia precisa ser tratada e a inovação é chave nesse processo, principalmente por essa questão de não conseguir mais competir com custos. Então, precisamos fazer essa diferenciação. E outra coisa que favorece também é a tendência dos últimos anos e vai se acelerar nos próximos, que é a questão de descentralização das atividades de inovação, ou P&D das multinacionais. As multinacionais, hoje em dia, não conseguem mesmo o modelo de antigamente de ter um grande centro onde seria fechado toda a parte de pesquisa, e sim está adotando cada vez mais estratégia de inovação aberta, ou seja, buscando as melhores competências ao redor do mundo para decidir onde aportar esses investimentos. E aí o Brasil entra dentro desse mapa, dessa fluxo de investimento em P&D e inovação, e isso exige que também a gente se prepare aqui no país. Eu faço parte do MIDIC, e a gente acompanha todo o sistema MIDIC, como o BNDES, como a Apex, a BDI, a Inmetro, a NPI, e a gente acompanha muito de perto que a gente ainda não sabe, ou pelo menos está aprendendo ainda, como lutar por investimentos em P&D a nível global. Essa luta por investimento é totalmente diferente de você trazer uma planta produtiva. Essa foi o primeiro choque que a gente teve quando foi negociar com alguns parceiros, inclusive estaduais e municipais, que era, eles achavam e ofereciam para esses grandes projetos desconto do IPTU, ou então doação de terreno, quando, na verdade, a maior parte dessas operações eram descentralizadas e que consumiria 80% em cérebro, em capital intelectual. Então, esse tipo de situação ao redor do mundo, e que o Brasil tem a possibilidade de estar negociando agora melhores condições, é um dos grandes focos dessa política industrial. E aí, o paralelo que faz com a situação da BIPT é justamente essa preparação das empresas brasileiras para estarem sendo inseridas nessas cadeias globais de fornecimento. A gente considera que a BIPT, principalmente os institutos de pesquisa, são os lugares ideais para ter justamente esse contato e maior simbiose com o setor produtivo. E aí, uma questão que preocupa muito a gente, principalmente do MIDIC, que vocês podem estar vendo pela deterioração da balança comercial, que foi anunciada agora nos últimos 2 meses, é justamente não necessariamente o primeiro tier da cadeia, ou seja, as empresas da ponta, mas principalmente a sua cadeia de fornecimento é que está nos preocupando. Tiers 2, 3 da cadeia, que estão sendo substituídos por importações de outros países, seja por melhor custo, seja por melhor eficiência, ou principalmente também, em algumas cadeias, por causa de defasagem tecnológica. Então, esse público a gente tem que olhar com mais carinho, porque eles são os que estão sofrendo mais o impacto da competição internacional hoje no Brasil. Então, esse público que a gente deveria começar a colocar uma lupa nisso daí, orientando os instrumentos para esse tipo de público, principalmente pequenas e médias empresas. Médias empresas, hoje em dia, têm um vácuo de instrumentos que a gente tem que olhar com mais cuidado de como que a gente vai ajudá-las. Porque a gente, muitas vezes, olha na parte de inovação, para a parte de startups ou de incubadoras e depois para grandes empresas. E esquecemos esse meio do caminho, que são empresas já com porte, que já têm um nível de gestão mais elevado e que poderia estar fazendo esse tipo de salto tecnológico também. Então, essa busca da excelência na gestão da BIPT, a gente olha com muitos bons olhos e a gente, na verdade, deposita muita esperança que isso daí é a chave para a gente ter a porta de entrada do setor produtivo junto à comunidade científica e tecnológica. Então, essa é uma aposta que a gente faz e a gente espera que, depois que tem essa excelência na gestão, isso migre para etapas mais avançadas no relacionamento com empresas, como, por exemplo, serviços não só tecnológicos, mas serviços também de desenvolvimento de novos modelos de negócio, serviços de análise econômica financeira, serviços de inserção internacional em setores de alta tecnologia, serviços de absorção tecnológica avançada e rápida. Então, esse tipo de relacionamento também com o setor de, por exemplo, capital de risco, são instrumentos que a gente vê em outros centros de pesquisa ao redor do mundo e que a gente espera que isso daí também aconteça aqui no Brasil, principalmente facilitar o acesso dessas empresas. Então, hoje, a gente avançou muito no país em termos de ciência, tecnologia e inovação.
um crescimento muito rápido do que está acontecendo, e agora o Plano Brasil Maior, o nosso desafio são outros, não é? Basicamente, a gente já tem praticamente toda a carta e carteira de instrumentos que outros países têm ao redor do mundo, e agora o que eu acho que é mais importante é a parte de, principalmente, integração desses instrumentos entre as diversas agências, diversos sistemas, a parte de facilidade de acesso às empresas para esse tipo de instrumentos e a questão de monitoramento e avaliação. E, para isso, o Plano Brasil Maior fez algo muito interessante, que foi a primeira vez nessa parte de política, que foi colocar sempre um ministério da área FIM com outro da área econômica juntos para integrar essas ações. Então, por exemplo, o secretário Elias, que está aqui, é o coordenador do Comitê Sistêmico de Inovação do Plano Brasil Maior, e o secretário Nelson Fujimoto, que eu estou representando, é o vice-coordenador dessa área. E o mesmo está acontecendo com outros setores, como, por exemplo, TIC, como qualificação profissional, junto com o MEC. Então, a gente está sempre fazendo essa junção agora, nessa política de integração dos instrumentos, principalmente para o setor produtivo. Porque, no ambiente que a gente tem escassez de recursos, nada mais justo que a gente use ele com mais sabedoria e com mais parcimônia, e, principalmente, cobrando resultados disso daí. Acho que é basicamente isso. Okay? Com a palavra, o senhor coordenador-geral do Programa de Pesquisa em Ciências Exatas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, doutor Alexandre Garcia Costa da Silva, representando o presidente doutor Glaucius Oliva. Bom dia a todos. Quero inicialmente, na pessoa do doutor Luiz Antoniades, agradecer o convite da BIPT. É uma honra para o CNPq poder fazer parte na mesa de abertura desse evento. Este é um evento bastante importante, principalmente pelo fato de se poder diferentes instituições trocarem boas práticas, né? A busca pela excelência, eu acho que é e tem que ser um dos objetivos de todas as empresas. Também peço desculpas pela ausência do nosso presidente, professor Glaucio. Ele, depois da criação do programa Ciências Sem Fronteiras, ele acabou não sendo mais dono da própria agenda, está nesse momento na Inglaterra, trabalhando novos convênios. O programa Ciências Sem Fronteiras, para quem não sabe, é o programa de mobilidade do governo federal, visa treinar os nossos pesquisadores no exterior, eventualmente também trazer pesquisadores de excelência para o país. E acho que um dos principais focos dele é justamente o de arraigar na cultura desses pesquisadores que estão indo para fora a questão da inovação. Uma das dificuldades que a gente tem é a de colocação de mestres e doutores nas empresas, né? E, com isso, você ter uma melhora na questão da inovação. Eu trouxe, na verdade, para contar para vocês, acho que duas coisas que aconteceram recentemente no CNPq e que que vão no sentido desse evento, que é o de melhora na gestão. Uma delas foi a iniciativa de reposicionamento estratégico, quer dizer, a ideia de você pensar o CNPq daqui a 15 anos, ver como é que a gente pretende estar daqui a 15 anos. Esse é um trabalho no qual o CGE nos ajudou bastante. O doutor Mariano Laplane está aqui presente. Gostaria de agradecer mais uma vez ao CGE pela ajuda. Vejam vocês que dos 7 temas que surgiram nesse exercício de posicionamento estratégico, 2 deles estão relacionados com o evento de hoje. Um é modelo de gestão, quer dizer, de que forma a gente pode melhorar a eficiência da gestão dentro do CNPq, e outra, avaliação, acompanhamento e indicadores. Acho que a busca por indicadores é um dos maiores desafios do CNPq. Hoje nós estamos vivendo uma época que é diferente do que a gente vivia há 10 anos atrás. Acho que há 10 anos atrás a nossa ideia era manter o sistema irrigado, né? Então, hoje nós já temos que pensar de uma forma um pouco diferente, né? Tem que definir a nossa definição de indicadores. Os indicadores que nós vamos definir são indicadores que vão nortear, na verdade, em boa parte, as pesquisas que vão ser feitas. Se a gente coloca que as bolsas do CNPq vão ser dadas, por exemplo, para quem tiver maiores indicadores de inovação, isso, de uma certa forma, norteia a comunidade científica para que busque indicadores de inovação. Também, nesse sentido, a plataforma Lattes, os currículos Lattes agora estão ganhando uma aba específica
para a inovação, onde vai ser possível colocar com mais precisão, por exemplo, patentes, aquelas que estão registradas, aquelas que estão submetidas, né? E com isso a gente vai conseguir mapear melhor essa questão. Enfim, eu acho que bastante importante o evento em si, para a gente poder trocar informações sobre a questão da gestão em si, né? A última iniciativa que eu queria comentar é uma iniciativa interna do CNPq, que é o Prêmio Melhor Ideia, que é um prêmio que é atribuído ao corpo de servidores por ideias que eles possam dar no sentido de melhorar a eficiência, melhorar a gestão, enfim, melhorar o nosso modo de operar as coisas. Então, esse é um prêmio que é atribuído anualmente. Os servidores do CNPq podem apresentar suas ideias e concorrer a esse prêmio, e depois a gente tenta, então, implementar, fazer com que essa ideia se torne realidade e, com isso, melhorar um pouco a nossa própria eficiência. Então, de novo, agradecer o convite, obrigado. Torço para que vocês tenham um bom evento. Com a palavra, o senhor presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, doutor Mariano Francisco Laplane. Bom dia. Eu começo agradecendo a BIPT, na pessoa do Luiz Antônio Antonhassi, o convite para participar do seminário, participar deste painel de abertura. Cumprimento na pessoa do secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, os outros membros da mesa. Quero dizer que é uma grande satisfação estar presente hoje neste evento. O CGE tem com a BIPT uma relação muito sólida de parceria, e o programa que o seminário, que promove o seminário que nos congrega hoje, é um programa de extrema importância, né? Não é segredo mais, não é um assunto polêmico, que o Brasil se enfrenta hoje novos desafios, né? As 2 décadas de instabilidade, pouco crescimento do final do século passado se encerraram. E os desafios que a economia, a comunidade científica, tecnológica e empresarial do Brasil enfrentam hoje são de natureza muito diferente, para bem e para mal. Para bem e para mal. Porque esses desafios nos colocam perante a necessidade de dar um salto muito grande na nossa capacidade de renovar, transformar, inovar a produção de bens e serviços, tanto no setor público como no setor privado. Trocando em miúdos e recorrendo talvez a uma expressão um pouco fora de uso, pelo menos entre os economistas da minha geração, nós enfrentamos novamente o desafio do desenvolvimento. Passamos 2 décadas enfrentando o desafio da inflação, do baixo crescimento, da instabilidade, e agora nos encontramos com um velho conhecido, o desafio do desenvolvimento. E como disse já um dos membros da mesa que me precedeu, um componente importante do desenvolvimento, dessa renovação necessária da nossa capacidade de produzir bens e serviços públicos e privados com melhor qualidade, com maior eficiência, é a inovação. O momento pede a inovação, oferece condições muito favoráveis para que nós possamos levar adiante esse esforço por incorporar a inovação de maneira mais substantiva na nossa vida econômica, mas também coloca alguns obstáculos. Não se preocupe, não vou me referir aos obstáculos que os economistas normalmente colocam nas suas falas, né? Não vou falar da taxa de juros, não vou falar dos impostos, né? Da burocracia e outras coisas, até porque seria chover no molhado, né? Essas questões estão
corretamente, mas colocadas na agenda, mas a gente não pode ficar apenas preocupado com isso. Tem outro tipo de questões. Eu acho que é importante lembrar também o obstáculo que representa as características da nossa estrutura produtiva, do nosso sistema produtivo, em todos os setores. Agricultura, indústria e serviços. Não é? Nossa capacidade de gerar bens e serviços, hoje no Brasil, tem história. Nós falamos de uma economia, de um sistema produtivo que não se fez de uma hora para outra. Ela carrega uma história, traz uma herança genética, que entre outras características, tem uma que é um obstáculo para esse desafio da inovação, e a enorme heterogeneidade. A enorme heterogeneidade. Nós temos, eu diria, poucos países no mundo. Se houvesse uma Olimpíada da heterogeneidade produtiva, acho que o Brasil era medalha de ouro. O Comitê Olímpico Brasileiro deveria insistir para que essa modalidade fosse incluída nas Olimpíadas. De Londres, acho que não dá mais tempo, mas a do Rio de Janeiro, acho que ainda dá. Base produtiva, a economia brasileira é heterogênea por qualquer ângulo que você olhar. No ângulo espacial, distribuída de maneira pouco uniforme no território nacional. Do ângulo da estrutura de capital, uma forte presença de empresas estrangeiras convivendo com empresas nacionais. Do lado do tamanho, em todos os setores, né? Agricultura, serviços, indústria. Do lado do tamanho das empresas, a mesma coisa. Uma elite, um pelotão de elite de grandes empresas globais. Anteriormente, as únicas globais eram as subsidiárias das estrangeiras localizadas no Brasil. Hoje temos empresas brasileiras globais com matriz no Brasil e subsidiárias no mundo. Mas, de outro lado, um oceano de empresas pequenas e médias e também microempresas. Do lado da capacidade de inovação, mais uma vez, heterogeneidade em grau máximo. Empresas de base tecnológica extremamente inovadoras, conscientes da importância da inovação para o sucesso do seu plano de negócio. E, do outro lado, empresas muito acanhadas, às vezes até desejosas, mas sem capacidade de inovar. Então, essa característica da heterogeneidade, eu acho que traz um desafio que o Brasil precisa enfrentar. Nós não podemos conviver apenas com um pequeno grupo seleto, grupo de empresas inovadoras. O desafio da capilaridade, capilarizar a capacidade, o desejo, a vontade e a capacidade de inovar, é um traço muito peculiar, um desafio nosso, no Brasil. Espalhar a inovação, não apenas entre as grandes empresas, mas também nas pequenas, não apenas nos polos de excelência, mas no território nacional, nos vários parques industriais, produtivos, de serviços, de agricultura, de indústria, espalhados pelo país. Este é o grande desafio. E nós precisamos fazer isso num contexto de recursos relativamente limitados. A excelência na gestão desses recursos, o papel das instituições de pesquisa tecnológica e inovação é fundamental. Por isso que eu disse há pouco que o programa que a BIPT conduz, buscando a excelência na gestão, que motiva o seminário de hoje, não poderia ser mais importante, não poderia ser mais oportuno. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela presença de todos aqui. Com a palavra, o senhor superintendente da área de Institutos Tecnológicos e de Pesquisa da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, doutor Edgardo Santos Roca. Gostaria inicialmente de agradecer mais esse convite da BIPT, né, professor Dr. Antônio Aze. Eu acho que é um reconhecimento da parceria que a FINEP tem com a instituição, né, de longa data, e realmente para a gente é um imenso prazer estar aqui mais uma vez presente nesse evento.
Gostaria também de saudar a mesa, na pessoa do Dr. Luiz Antônio Elias, né, quem eu saúdo. E, enfim, esse projeto Excelência, né, que já está na sua 13ª edição, eu acho que configura, principalmente para os institutos, uma grande oportunidade, né, de eles se adequarem, se revisitarem na sua gestão e com foco, né, no que o Dr. Antoniazzi disse logo no início, para que eles venham a cumprir efetivamente a sua missão, o seu papel, ocupar o seu espaço dentro do nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Essa função é fundamental, como já foi colocado aqui pelos demais membros, para o desenvolvimento do nosso país. Uma característica que ainda a gente vive em relação, por exemplo, ao financiamento, né, desse sistema, é que nos países desenvolvidos, a maior parte dos recursos que financiam o sistema vem do setor produtivo. O nosso governo ainda é o principal financiador do sistema. Embora ele, relativamente, percentualmente, ele esteja bastante próximo do nível de investimento que os outros países fazem em relação ao PIB. Realmente, o que a gente precisa é alavancar os recursos das empresas. Mas, para alavancar os recursos da empresa, a gente precisa mobilizá-las, motivá-las, e os institutos têm esse papel fundamental nesse processo. Então, nesse sentido, esse seminário ele vem ao encontro, e aí eu saúdo mais uma vez a BIPT pelo esforço que vem fazendo, né? São 13 edições. Não é pouco, é um esforço grande, e eu acho que é importante que a gente consiga, e principalmente vocês consigam perceber quais são os impactos, né, que esse projeto tem trazido para os institutos e qual a resposta que esses institutos vêm procurando dar ao sistema, ao mercado. Essa é uma avaliação fundamental, né, no sentido da busca contínua, né, por uma excelência. Basicamente, provavelmente eu vou fazer uma apresentação a seguir, a gente entra mais no detalhe, mas queria deixar também no início uma mensagem, que a própria FINEP também está passando por um momento de revisão, de reestruturação, né? A gente veio de um planejamento estratégico dos anos 2009, 2010. Enfim, é fundamental que nós, instituições, sejamos realmente vivas e se adequando sempre às novas realidades. E os desafios, né, como também já foram colocados, são muito grandes, são diferentes do que a gente já teve no passado, são realmente novos desafios, e a gente precisa, como país, a questão da inovação, me parece que já é um ponto pacífico, acho que ninguém precisa ser convencido disso, é um vetor fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, eu gostaria, de deixar o meu desejo de sucesso a todos para esse evento, e que realmente ele traga frutos para vocês, institutos, que certamente significarão frutos para o próprio país, seu desenvolvimento. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Luiz Antônio Rodrigues Elias, representando o excelentíssimo senhor ministro Marco Antônio Halpe. De todas, é uma enorme satisfação para o Ministério da Ciência e Tecnologia estar presente a esse importante evento, que é tentar trazer uma discussão fundamental, que é a questão da busca de excelência no processo de gestão. Eu quero inicialmente saudar a todas as presentes aqui pelo momento, e o dia 8 de março, um dia de conquista efetivo para todas as mulheres, em várias inserções, em vários campos. É fundamental que a gente permanentemente reveja o nosso passado e a nossa história e os simbolismos de conquistas que tivemos ao longo desse processo, para que a memória esteja presente e as conquistas se tornem mais efetivas. E, por isso mesmo, também justifico a ausência do ministro Marco Antônio Halpe. Ele está agora no Congresso Nacional, saudando algumas mulheres importantes e ícones do processo de redemocratização do Brasil,
que vão ser homenageadas no Congresso Nacional e não pôde estar presente a essa cerimônia. Quero saudar também Luiz Antônio Antoniazzi, vice-presidente dessa importante instituição, e ao saudá-lo, saúdo a todos aqueles representantes, diretores das regionais e aqueles que fazem da BIPT essa importante instituição no sentido da consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, quero render, e certamente todos aqui presentes, creio que acompanharão, uma homenagem ao professor Linaldo Uchoa Cavalcante. Ele foi um braço importante do processo de consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e ficará muito satisfeito, lá em cima, ao ver que a BIPT hoje caminha para trazer mais uma variável fundamental para a consolidação desse sistema, que é o processo de gestão. Quero saudar meu amigo e parceiro de longas datas na discussão da política industrial, hoje presidente do CGE, Mariano Laplane. Quero saudar nosso companheiro da FINEP, que também tem trabalhado exaustivamente no sentido de que a FINEP possa cada vez mais representar e impulsionar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, Edgar Roca, superintendente. Quero saudar parceiro do BIDIC, Marcos Vinícius, que nesse ato representa o meu querido secretário Nelson Fujimoto, e quero saudar também o Alexandre Garcia, que nesse ato representa o nosso parceiro Glaucio Oliva. Eu vou bem rapidamente pegar algumas observações que foram feitas por alguns integrantes nesta abertura e tentar expressar a importância desse evento para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mariano Laplane trouxe uma questão fundamental, que é passarmos a observar a inflexão que fez o Brasil nos últimos anos, especialmente na década de 2000 para cá, do seu processo de desenvolvimento, superando aquilo que os cepalinos chamavam de um conjunto de restrições históricas a seu crescimento econômico e à superação das dificuldades e das assimetrias existentes no país. Referiu-se corretamente à alta heterogeneidade tecnológica, portanto, é uma dualidade que existe no cenário brasileiro, setores de alta tecnologia convivendo com setores de baixa intensidade tecnológica, por vezes até com mão de obra de subsistência. Uma especialização muito forte que existiu e que é necessário que a gente supere na área de recursos naturais, especialmente em agricultura e mineração. Um olhar muito diverso no processo de investimento no tocante ao setor produtivo, dada a sua complexidade e a gama de recursos necessários para fazer frente à sua indução, especialmente naquilo que se chama do progresso técnico. E, por fim, o que os cepalinos chamavam de uma institucionalidade inadequada. Não só no campo público, portanto, na instância de governo, quer federal, estadual ou municipal, mas também uma institucionalidade inadequada no cenário das empresas. Portanto, esse seminário é muito importante para trazer justamente o processo de gestão para dentro daquilo que os cepalinos chamavam de uma institucionalidade inadequada. Mas ainda é necessário que a gente observe que essa inflexão feita na nossa cadeia produtiva, no nosso padrão de desenvolvimento, por uma arquitetura engenhosa de um operário, Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu unificar um procedimento de política e de política econômica atrelada a 3 variáveis fundamentais: a redução da pobreza, a distribuição de renda e ao consumo de massa. Permitiu inserir no mercado nacional cerca de 40 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada, portanto, induzindo o processo de crédito. Essa fase, agora que entramos naquilo que o Vinícius chamou da interligação e da integração dos instrumentos entre o Plano Brasil Maior e a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, nos coloca o desafio do progresso técnico, o desafio da inovação. Mas sem a capacidade científica, sem ampliar a capacidade do conhecimento, sem estruturar cada vez mais a nossa infraestrutura interna com um padrão elevado e a integração e a correção das assimetrias existentes dentro do território nacional, nós não conseguiremos fazer frente a esta reestruturação internacional naquilo que se chama de uma mudança global no padrão de produção e na escala das transnacionais. De novo, esse seminário se insere num patamar importante, porque está o elemento da gestão, e a gestão das boas práticas, a gestão do processo de excelência. Então, eu quero parabenizar a escolha do tema do seminário, parabenizar a BIP por, mais uma vez, inserir na discussão nacional
do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, um tema desta natureza e desta importância. Quero agradecer, em nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, e se colocar como parceiro, no sentido de aqui abstrair as conclusões que serão feitas desse seminário, para que a gente possa, cada vez mais, aperfeiçoar as políticas públicas e, certamente, colocar o Brasil num novo patamar, no seu padrão de crescimento e nas correções das assimetrias tão importantes para a sua inserção, não só no mercado regional, mas para a sua inserção no mercado internacional. Parabéns à BIPT, parabéns aos organizadores desse evento. Tenham um bom seminário, um bom dia a todos. Em nome da BIPT, agradeço a presença de todos os convidados aqui presentes. Senhoras e senhores, faremos agora um intervalo de 20 minutos para um coffee break no saguão deste auditório. Retomaremos o seminário logo em seguida. Muito obrigado.